Disbiose tem cura? Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu recebo essa pergunta, meus queridos. E olha só, a resposta não é um simples sim ou não, como muita gente gostaria. Na verdade, essa pergunta revela uma das maiores confusões que existem hoje na medicina funcional, tá? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Aqui a gente desvenda as bases científicas da disbiose intestinal e traduz esse conhecimento para a prática clínica real. Eu sou Denise de Carvalho, eu sou médica há mais de 25 anos, especialista em cirurgia geral, com área de atuação em endoscopia digestiva. Fellow pela Universidade de Barcelona, mestranda em Medicina Integrativa pela Thomas Jefferson University e, mais importante, uma ex-disbiótica, se eu posso falar assim, que transformou essa experiência pessoal em conhecimento clínico estruturado. E o tema de hoje é: disbiose tem cura? O que a ciência e a prática clínica realmente dizem. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que também precisam ouvir isso. Vamos ao conteúdo, meus queridos? Olha só, a gente tem sempre essa pergunta: disbiose tem cura? Ela vem carregada de ansiedade, né? Tanto do paciente quanto do profissional. O paciente chega no consultório depois de meses, às vezes anos, sofrendo com sintomas digestivos, fadiga, alterações de humor, problemas de pele. Ele já passou por vários médicos, já tentou 1001 dietas, já gastou uma fortuna em exames e suplementos. E aí ele me olha e fala: doutora, pelo amor de Deus, me diz que isso tem cura. E do outro lado, o profissional da saúde também vai ficar angustiado, porque ele sabe que a disbiose é complexa, multifatorial e que protocolos prontos simplesmente não funcionam na maioria dos casos. Infelizmente, entendeu? Então, antes de eu responder se disbiose tem cura, eu preciso explicar para vocês por que essa pergunta está mal formulada desde o início. Porque quando a gente fala em cura, a gente está pensando numa lógica que funciona para certas doenças, mas não para disbiose. E por quê? Pega o caderninho que eu vou te explicar. Disbiose não é uma doença isolada, como uma pneumonia que você trata com antibiótico e pronto, acabou. Disbiose é um estado funcional ou disfuncional, né? É um desequilíbrio dinâmico da microbiota intestinal que reflete o ambiente interno e externo do indivíduo naquele momento de vida dele, tá bom? Então, meus queridos, vamos entender o que realmente acontece quando a gente está falando de disbiose. A microbiota intestinal, como eu sempre falo aqui no canal, é um órgão à parte. É como um rio, sabe? O rio nunca é igual. A água que passa agora não é a mesma que passou 5 minutos atrás, mas o rio continua sendo o rio. A microbiota é exatamente assim. Ela muda constantemente de acordo com o que você come, como você dorme, o nível de estresse que você tem, os seus hormônios. Imagina as mulheres, então, que esses hormônios mudam o tempo todo. E até mesmo a mudança de temperatura do ambiente. Então, quando a gente fala em curar a disbiose, é como se a gente estivesse falando em curar um rio que está poluído. Você não cura o rio, você limpa. Você reequilibra, você mantém as condições para que ele volte a fluir de forma saudável, não é? Então pega o caderninho e pega porque aqui isso é fundamental. Segundo um artigo de Aladia Krishan e colaboradores, espero que eu não esteja falando errado o nome desse autor, publicado em 2025 na Frontiers in Nutrition, a abordagem da disbiose deve ser focada na restauração e manutenção do equilíbrio e não na eliminação de micro-organismos específicos. Então vocês imaginem os intestinos como um jardim. Quando esse jardim está doente, cheio de pragas, vocês não curam o jardim matando tudo e replantando do zero, não é? O que vocês fazem? Cuidam do solo, ajustam a irrigação, melhora a drenagem, fortalece as plantas saudáveis para que elas naturalmente possam competir com as pragas. Pode precisar de algum remedinho para as pragas? Pode, mas se você ficar só nisso, logo elas vão voltar. Então, o cuidado deve ser com o ambiente aonde está esse jardim. Então, olha a diferença. Na cura clássica, a gente elimina o agente causador. O problema está resolvido para sempre, ou pelo menos até você encontrar com esse agente causador novamente. No reequilíbrio, há um restauro às condições ideais, o que mantém o equilíbrio dinâmico. A disbiose está na segunda categoria, entendeu, meus queridos? Na prática clínica, isso vai significar o quê? Olha,
Eu tenho uma paciente, eu vou chamar ela de Ana, que chegou para mim há 2 anos com um quadro clássico de disbiose. Distensão abdominal, alternância entre diarreia e constipação, fadiga, ansiedade, queda de cabelo, alterações de vários nutrientes. E ela já tinha feito de tudo. Dieta restritiva, probióticos, assim, daqueles industrializados que ninguém pega qualquer um, né? Enzimas digestivas, melhorava por algumas semanas e depois voltava tudo de novo. Quando ela me perguntou isso aí, que eu falei para vocês lá atrás, doutora, isso tem cura? Eu respondi, Ana, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é, o que está mantendo o seu intestino em desequilíbrio? E aí, meus queridos, começou o verdadeiro trabalho. Porque tratar a disbiose não é sobre dar uma receita mágica, né? Sobre um protocolo pronto. É sobre identificar e tentar, pelo menos, modificar os fatores que estão perpetuando aquele desequilíbrio naquele paciente. Pega o caderninho de novo. No caso da Ana, nós descobrimos que ela tinha um padrão de alimentação que já estava restritivo demais e estava reduzindo a diversidade da microbiota, justamente por matar esta microbiota de fome. Ela, além de tudo, dormia menos de 5 horas por noite, ou seja, tinha um estresse crônico absurdo, e estava usando inibidor de bomba de prótons há 3 anos, sem orientação médica adequada. O tratamento dela não foi curar a disbiose, foi reequilibrar todos esses fatores sistematicamente. Nós diversificamos a dieta, e isso é um ponto muito importante. Nós otimizamos o sono, fizemos com segurança o desmame do inibidor de bomba de prótons gradualmente. E nós trabalhamos técnicas de gerenciamento do estresse. E junto com isso, sim, usamos probióticos específicos, pré-bióticos e outros suplementos direcionados para ela. Resultado, em 4 meses ela estava assintomática. Em 8 meses ela estava mantendo o equilíbrio sem precisar de suplementação contínua. Mas atenção, ela não estava curada. Ela estava reequilibrada e mantendo as condições para que esse equilíbrio se perpetuasse, entenderam? E olha, meus queridos, esse caso da Ana não pode ser levado como uma receita de tratamento de disbiose, tá bom? Cada disbiose é única, cada paciente tem sua história, seus gatilhos, suas particularidades. O que funcionou para a Ana pode não funcionar para o próximo paciente que você atender no seu consultório. Se ela voltasse para os hábitos antigos, muito provavelmente a disbiose voltaria. Porque, gente, a microbiota é dinâmica e é danada. Agora, meus queridos, eu preciso falar uma coisa que pode incomodar alguns colegas, mas que realmente precisa ser dito. Essa obsessão por curar a disbiose tem gerado muita frustração e mais frustração do que resultado na prática clínica. E por quê? Porque quando a gente promete cura, a gente cria uma expectativa irreal no paciente e no profissional também. O paciente acha que vai tomar um probiótico por 3 meses e nunca mais vai ter o problema. E o profissional acha que seguindo um protocolo padrão vai resolver todos os casos. Que beleza, e que bom que fosse, né? Infelizmente não é. E, gente, isso não é medicina funcional. Isso é aquela medicina protocolar disfarçada de funcional, tá bom? A medicina funcional verdadeira, ela entende que saúde é um processo dinâmico, não é um estado estático. E quando a gente aceita isso, tudo começa a mudar. O estudo de Azevedo Roman, por exemplo, publicado no International Journal of Molecular Sciences em 2025, deixa isso muito claro. A abordagem da disbiose deve ser sistêmica e contínua, focando na restauração da homeostase e não na eliminação de sintomas pontuais. Olha, eu falo isso com propriedade, porque eu também fui disbiótica, né? E quando eu entendi que a minha microbiota precisava de um cuidado constante, assim como eu escovo os dentes todos os dias, tudo ficou muito mais fácil. E, aliás, escovar o dente também ajuda no tratamento da disbiose. É como cuidar de uma planta, gente. Vocês não curam uma planta que estava doente e depois esquecem dela para sempre, né? Vocês continuam regando, adubando, podando quando necessário. Essa planta fica saudável porque vocês mantêm as condições ideais para ela. Com a disbiose é exatamente assim, meus queridos. Então, voltando à pergunta inicial, disbiose tem cura? A resposta é: disbiose não se cura, ela se reequilibra e se mantém em equilíbrio através de uma abordagem sistêmica, individualizada e contínua. E olha que interessante, isso é muito mais empoderador do que a ideia de cura. Sabe por quê? Porque coloca você
profissional de saúde no lugar de educador e facilitador da saúde, não apenas um prescritor de medicamentos. Pega o caderninho de novo para anotar essas orientações finais. Número 1, eduque o paciente sobre a natureza dinâmica da microbiota. Número 2, identifique os fatores perpetuadores daquela disbiose antes de prescrever qualquer protocolo. Número 3, trate o terreno, não apenas os sintomas. Número 4, acompanhe a longo prazo. O reequilíbrio da microbiota é um processo, não é um evento. E 5, nunca prometa cura. Prometa reequilíbrio e manutenção da saúde. Meus queridos, quando vocês entenderem que trabalhar com disbiose é trabalhar com vida, com processo, com dinâmica, vocês vão se tornar profissionais muito mais eficazes e realizados. Porque vocês não vão estar mais correndo atrás de protocolos milagrosos, porque eles não existem. Vocês vão estar construindo saúde de verdade junto com o paciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais quer ver por aqui, se inscreve no canal e compartilha com colegas da área da saúde. E uma pergunta para você refletir. Na sua prática clínica, você tem focado em curar ou reequilibrar? Comenta aí embaixo, eu vou adorar saber. Um beijo, meus queridos, e lembre-se sempre, cuidar da microbiota é cuidar da vida. Mamãe ama vocês.